Agora vai aparecer aqui um outro caso. A Karen e o Renato. Viveram um relacionamento durante 17 anos. Ela, uma MC famosa. Ele, integrante de uma banda de pagode famosa também, um grupo de pagode famoso. Essa história deveria ser marcada pela melodia do amor, só que foi trocada pela batida pesada da confusão e das agressões. A Karen, diante de tudo isso, não queria mais. Decidiu colocar um fim no relacionamento, só que o Renato não aceitou e ela passou a ser ameaçada. Aqui o momento em que ela é agredida com um revólver. Ela recebe uma coronhada, gente. Quem bate nela é o primo do Renato. Ela estava acuada, com a criança do lado e mesmo assim foi agredida. Até que um rapaz ali, que é do deixa disso, vai lá e protege essa mulher, porque o pior podia ter acontecido. A Karen conseguiu uma medida protetiva. Está com medo agora que o pior possa acontecer. Aí o Léo Lara foi lá, ouviu a Karen e eu quero saber, o Renato vai falar ou não? Explode no Cidade. A confusão no meio da rua se revela ainda mais perigosa ao se perceber que este homem está armado. Até que ele puxa o revólver e leva em direção à cabeça da cantora de funk. Nessa hora, o primo dele, frente a frente com você e com a arma na mão. Isso, nesse momento, foi o momento que eu desci com meu filho. E aí ele já veio de encontro comigo, só que eu não conhecia ele. E aí ele já chegou falando se eu sabia com quem eu tava mexendo. E eu falei que não, porque eu não conhecia ele. E aí ele falou, eu sou primo do Renato. Meu primo já passou a visão pra mim. Você destruiu o relacionamento dele. Eu falei, não, eu não destruí nada. Eu já conversei com ele, eu já conversei com a Rose, eu já expliquei tudo o que foi acontecido, já tá resolvido. A Rose é a esposa oficial. Não sei se é esposa ainda, não sei dizer. Já foi. E aí o que acontece? Nesse momento ele falou assim pra mim, você quer ver eu encher você de bala aqui? E aí eu gesticulo, eu tô com o telefone na mão, e aí eu gesticulo, por que você tá fazendo isso? Eu falo pra ele. E aí ele puxa a arma. E aí ele puxa a arma e ele bate. Ele bate com força. Foi o que arrebentou o seu dente. Isso, foi o impacto que fez com que quebrasse o dente. E na hora você imaginou que ele pudesse disparar esse revólver? Sim, porque ele chegou a puxar. Ele chegou a puxar o gatilho. Quando ele puxou o coiso, que fez o barulho, aí foi quando aparece o Renato entrando pra separar. Ah, é o Renato que tenta separar depois do estrago feito. Depois do estrago feito, porque a todo momento o Renato fica só assistindo. Ele fica só vendo, porque ele que chamou. E o seu filho também O meu filho gritando, assistindo. desesperado. Meu filho, ele já sabe o que é arma, meu filho já sabe o que é morrer. Ele tem 2 anos e 9 meses. Então, a todo tempo, ele falava, para. E chorava. O homem que agrediu MC Carol se apresenta como primo do ex-companheiro dela. A funkeira se envolveu com Renato por 17 anos, só que ele era casado. Este outro flagrante é de quando a cantora procurou a mulher de Renato para contar todos os detalhes do relacionamento extraconjugal. O encontro da amante com a esposa traída não terminou nada bem. Eu pus a arma na sua cara? Ele colocou foi seu primo e ele colocou Eu pus. Não foi ele que pôs a arma na sua cara, mas não foi, mano, sai fora. O que ele fez na frente do meu filho foi muito maior. Ela E sabia aí? que você era amante. Sim, ela já estava ciente de tudo. Porque assim, na realidade, ele ficou 17 anos comigo e 18 anos com ela. Então, foi tipo assim, praticamente foram 2 relacionamentos que ele sustentou por todo esse tempo. Aqui, quando vocês duas ficam frente a frente, ele no meio, a sua mãe envolvida... Ele puxou ela. Ele não puxou queria. ela, não quis deixar ela me ouvir. Ele puxou ela, ele tentou agredir ela e aí a filha dele entra no meio para tentar segurar ele. Pra não deixar ele agredir a mãe dela. Ele não queria que você conversasse com a esposa, Sim. com a oficial. Sim. Não Vocês queria. chegaram a trocar algumas palavras? Nesse momento da briga, não. Mas 2 meses atrás, a gente já havia conversado. Só que eu não havia contado tudo, entendeu? Eu não havia contado em relação das coisas que eu dei pra ele. De telefone, iPhone, perfume que ele pedia todo mês. Você que sustentava ele? Sim, inclusive cheguei a pagar conta de água, de luz da casa dele. Porque ele dizia pra mim que os shows não tava dando dinheiro, que ele tava desesperado. Houve um caso também de pensão alimentícia, que ele ia ser preso.
porque a mãe de um dos filhos dele, que ele tem filho com outras mulheres, processou ele estava devendo 27 mil na época, e aí ele tinha que pagar em 3 vezes. Inclusive eu que fui junto com ele atrás para resolver esse problema do dinheiro, para ele não ser preso, porque senão ele iria preso. De um lado, a funkeira. Te dei atenção, tive disposição nessa droga de amor e ganhei traição, mas não me abate, fui pro baile curtir. Quando eu virei pro lado, tava olhando pra mim. Do outro, cantor de pagode. E sem essa de voltar pro lar, sem ter hora certa pra chegar, dá mais uma saideira. Por quase 2 décadas, eles conseguiram manter o relacionamento extraconjugal. Quando Carol decidiu colocar um ponto final no triângulo amoroso, começaram os encontros explosivos. Como este no meio da rua, quando Renato parou o carro a encontrar a ex-amante. Eu te ameaço, não tô te... Eu coloquei que você é estuprador? Eu coloquei que você é estuprador? Vai acabar com a minha vida? Eu coloquei que você é estuprador? Por isso você vai acabar com a minha vida? Ele para o carro, é na rua da sua casa. Isso, é aqui mais pra cima, aqui de casa. Já tinha medida protetiva? Não, ainda não tinha medida protetiva. Qual o motivo dessa discussão no meio da rua para todo mundo ver e ouvir? O que aconteceu é que, como eu tinha saído com ele, eu tinha 12 anos, ele tinha 32 anos, ele foi me ameaçar, porque falou que se eu contasse isso, ele não tinha nada a perder. Ele falou que ele ia fazer, entendeu? E você, inclusive, questiona, é uma ameaça? Sim, eu questionei a todo tempo, porque ele falou assim, que se ele fosse preso, por conta disso, porque ele sabe que 32 anos e uma criança de 12 anos é considerado como estupro de vulnerável. E aqui você se sente amedrontada com o que ele diz? Sim, a todo tempo, mesmo porque eu tava indo pegar meus filhos, né? O que ele fala aqui que não dá para entender tudo? Ele fala que se ele for preso, eu vou ver o que vai acontecer comigo, porque ele que cuida da mãe dele, ele fala. A todo tempo ele usa a mãe dele como desculpa. Você entendeu como um recado que você não poderia levar adiante essa informação do início do relacionamento que você tinha 12 anos? Isso, exatamente isso. Você tem como provar? Tenho. Todo mundo sabe da relação. Inclusive, os próprios integrantes do grupo sabem. Você desde tinha o 12 começo. anos? Uhum. A funkeira sempre usou as redes sociais para divulgar o trabalho. Para se ter uma ideia, em um único vídeo, teve 47 milhões de visualizações. Só que agora ela precisou dar uma pausa na carreira. Para se ter uma ideia, com tanto sucesso, chegou a fazer shows na Europa, na França, Inglaterra, Portugal. Não imaginava que voltaria à mídia por conta da polêmica com o ex-companheiro. Apenas agora, a Justiça decretou a medida protetiva. O Renato não pode mais se aproximar, tem que manter uma distância mínima de 200 metros. Mesmo com esta decisão, ela não se sente segura para retomar a agenda de shows. O medo é ainda maior porque a funkeira acredita que Renato anda armado. Segundo ela, o ex estaria arrumando o revólver na cintura enquanto o primo dele a ameaçava. Nos palcos, músicas românticas. E admirar, isso é o amor. Mas a funkeira denuncia que, longe dos holofotes, a realidade era outra. Eu acredito que tudo que ele faz é por ele ser uma pessoa possessiva. Porque ele é um cara narcisista. Ele quer ter posse de tudo e de todos. Entendeu? Ele não aceita perder. Ele tem que dar a última palavra. E você que falou que não queria mais. Eu que falei que eu não queria mais. E a partir disso, ele te encontra na rua e ele manda o primo dar recado. Sim, ele colocou câmera de segurança na casa dele. Então, cada vez que eu descia a rua, ele sabia e ele ia atrás de carro. Ele saía com o carro atrás de mim. Então, ele começou a me monitorar. Isso virou uma perseguição. Por telefone, tentamos contato com o Renato e a advogada dele. Apesar das várias tentativas, ninguém atendeu. Pelas redes sociais, o pagodeiro publicou esta nota oficial em que afirma que os fatos narrados não correspondem à realidade. Não tem comprovação, segundo ele,
e que toda a trajetória profissional foi pautada pelo respeito e ética. A funkeira denuncia também que jogaram uma garrafa com água quente no cachorro dela, que ficou ferido. Com a medida protetiva, a cantora espera finalmente retomar a carreira. A droga de amor e ganhei traição, mas não me abate. Eu não me sinto segura porque ele deixou bem claro pra mim que ele não tem medo de polícia e que ele não tem nada a perder. Que ele mata eu e ele mata os meus filhos. Nós tentamos falar e, por meio de nota, a equipe jurídica do cantor Renato Marinho respondeu que o caso tramita sob segredo de justiça, razão pela qual não é possível a possibilidade de entrevista ou a prestação de esclarecimentos nesse momento. Mas nós gostaríamos de deixar esse espaço aqui aberto, os nossos microfones à disposição, quando o cantor quiser e puder se pronunciar diante dessas acusações.